Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Hoje é uma quarta-feira e normalmente na piedade nossa, quarta-feira, na piedade católica, a gente lembra a figura de São José, o pai adotivo de Jesus. E nesse ano, que é o ano que o Papa Francisco dedicou a São José, de um modo mais intenso, nós olhamos para ele como um modelo para a nossa vida, como um modelo para as nossas práticas. No tempo que Jesus nasceu, havia muitos grupos sociais, né, que se organizavam no povo de Israel, que exercia também influência social e influência política. Como nós sabemos, Jesus é um leigo. Jesus não era um sacerdote, não pertencia a um grupo sacerdotal. E o pai de Jesus, José, também era um leigo. E havia um movimento de leigos muito forte, muito piedosos, que era o chamado grupo dos fariseus. Eles tinham uma espécie de controle de influência das sinagogas, participavam fortemente desse grupo os escribas ou doutores da lei, que eram pessoas que copiavam os textos da Sagrada Escritura e tinham, portanto, muita intimidade, muito contato com a Palavra de Deus, e as pessoas queriam muito bem a eles. E quando tinham qualquer dúvida na vida, pedia a orientação dessas pessoas, porque eles conheciam a Palavra de Deus em profundidade, conheciam bastante da Palavra de Deus. Ao que parece, não é, o pai de Jesus não pertencia a esse movimento dos fariseus, por exemplo, esses que frequentavam a sinagoga e tinham umas certas práticas. O próprio nome fariseu significa aquele que é separado, aquele que se via como um alguém santo. Do pai de Jesus, a Bíblia diz que José era um homem justo, e o Evangelho de Mateus sublinha isso. E quando a gente vai celebrar a missa de São José, uma missa votiva de São José, a antífona de entrada da missa diz que quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa, não é, para nos fazer lembrar que a José, Deus confiou a família de Nazaré, Maria e Jesus. Então, portanto, esse José é um homem justo, é um servo fiel e prudente. Um homem justo, né? Um homem que, portanto, praticava aquilo que era o desejo de Deus em relação a nós. Mas é muito interessante notar também que a palavra justo, hoje nós poderíamos interpretar e ver, não é, por exemplo, a prática da justiça. Nós muitas vezes chamamos da prática da caridade, a prática do amor, a prática da esmola. O judeu chamava isso de justiça. E os padres da igreja também diziam isso com muita força, que isso não é simplesmente um ato de caridade, um ato de esmola. O outro tem direito a uma vida boa, a uma vida digna, a uma vida, portanto, justa, uma vida que fale do equilíbrio. Então isso é o que a gente chama hoje em dia de, por exemplo, um governo que tenha políticas públicas. Ontem nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E quando a gente pensa que foi a festa de Nossa Senhora Aparecida, é bom a gente lembrar que aquela imagem, como eu dizia na meditação de ontem, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A Conceição significa concepção, concepção significa a origem. Ora, com a festa de Nossa Senhora da Conceição, a igreja celebra o fato de que em Maria, Deus está recomeçando a sua criação, está dando uma nova origem ao mundo, uma nova origem à humanidade. O fato de essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, que relembra para nós Deus que dá uma nova partida à humanidade, ter aparecido na rede dos nossos pescadores ali no Brasil, com aquela cor enegrecida, significa quase que Deus está mandando um recado para a gente olhar que a forma como a gente está vivendo precisa ser reinventada, precisa repartir, precisamos descobrir uma nova origem para as nossas relações, porque Nossa Senhora que vem ao encontro dos pescadores, são homens pobres, pescadores, que têm que ganhar a sua vida ali na pesca, no dia a dia,
Isso significa que Maria então vem ao encontro dessa gente simples, dessa gente sofrida, e vem com a sua cor, que era a cor de quem era escravo, de quem era escrava. Vejam só, o fato de o Brasil ter vivido 300 anos de escravidão deixou consequências drásticas na vida da nossa sociedade brasileira. Então é preciso a gente também analisar, por exemplo, e procurar qual é a origem, qual é a conceição, a concepção, a origem desses problemas que nós vivemos hoje socialmente. Se a gente vai na favela, por que é que a grande maioria lá são de pessoas negras? Não é? Se nós vamos nas cadeias, por que é que nós vemos uma grande maioria de pessoas negras? Se nós vamos para uma Câmara de Deputados, por que nós vemos uma grande maioria de pessoas brancas? Se nós olhamos para o interior das igrejas, por que nós vemos a maioria de padres brancos? Se nós olhamos para a corte, para a justiça, por que vemos uma grande maioria de pessoas brancas? Então, isso deve ter uma origem, isso deve ter uma concepção mental também. Por que é que nós vivemos dessa forma? Então é interessante, um dia depois da festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela que aparece, que vem ao nosso encontro com essa cor enegrecida, a gente pensar, por exemplo, na questão da origem da nossa pobreza. Ora, por que eu estou dizendo essas coisas hoje? Para ajudar a gente já a pensar. O Papa Francisco, depois do ano da misericórdia, ele instituiu 2 jornadas. Terceiro domingo do tempo comum, o Papa Francisco instituiu como Domingo da Palavra de Deus. E a gente precisa entender que essa palavra se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ela se fez carne no ventre de Maria. Muito bem. Essa palavra que se fez carne, um dia, ela na sua glória vai julgar a mim e a você. Como é que vai ser o julgamento final? Diz que Jesus vai fazer como um pastor que separa os cabritos das ovelhas, vai se sentar no seu trono e vai nos julgar, uns que vão estar à esquerda, os outros que vão estar à direita. Ele é como um rei pastor. E ali ele vai pedir contas de algumas coisas. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, vocês foram lá me visitar, era doente, vocês cuidaram de mim, e assim sucessivamente, o famoso juízo final. Portanto, nós vemos que este verbo que se fez carne no ventre de Maria, ele também vai nos julgar um dia. E quando ele vai dizer que a gente fez todas essas coisas, deu de comer ou não deu de comer, as pessoas vão perguntar, mas quando foi que fizemos isso? E ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos. Portanto, a encarnação se deu no ventre de Maria, mas a encarnação também se dá dentro da nossa sociedade. Porque Jesus vai fazer esse julgamento de acordo com a nossa relação com os mais pobres. Os pobres são uma encarnação concreta de Jesus. Ora, Jesus se encarna, mas se faz vizinho de todo ser humano, independente de classe social, etc. Isso aí é certo, né? Todo ser humano carrega com si essa presença de Deus, do Filho de Deus. Agora a questão é, na prática da justiça, como é que nós nos relacionamos, sobretudo com esses que eram os mais pobres? Isso vai ser determinante para a nossa salvação. Determinante para a nossa salvação não será simplesmente as práticas religiosas, mas as práticas sociais. Daí eu volto a dizer que aquele conceito que os judeus tinham, não é, da justiça, o tzedakah, que é justiça social, que é aquilo que a gente hoje poderia dizer de políticas públicas, de justiça social, que pode ser feita pelo Estado e pode ser feita também por cada pessoa. O que é que tudo isso tem a ver, não é, com o Evangelho de hoje? Vamos lá. O Evangelho de hoje é o de Lucas, no capítulo 11, versículos de 42 a 46. Jesus foi convidado por um fariseu. Jesus está na casa dele, está comendo. Ontem nós não ouvimos o início do texto, porque líamos o Evangelho da festa de Nossa Senhora Aparecida, e ali o versículo de 37 a 41 era Jesus lá convidado por esse fariseu, e Jesus começou a dizer para eles, olha, vocês fariseus se preocupam muito com as coisas externas, vocês lavam muito bem os copos por fora, tem todos esses rituais para fazer, porque eles estavam criticando que Jesus foi comer e não fez as abluções das mãos.
não era uma questão de higiene. A gente tem que sempre lavar a mão por questões de higiene, mas não era isso. Era uma questão ritual, e a partir desses ritos cumpridos eles categorizavam as pessoas, né? Se são corretas ou não corretas, e Jesus chamava aquelas pessoas de insensatas porque eles viviam cheios de maldade por dentro, cheio de roubo por dentro. E Jesus perguntava a ele: Deus não enxerga o interior e o exterior? Deem em esmola, portanto praticando a justiça, o tzedakah, como eles dizem na língua hebraica, deem em esmola aquilo que está dentro de vocês, e tudo vai ficar puro. Portanto, essa purificação que a gente alcança vivendo a prática da justiça. É nesse contexto que a gente está, e Jesus continua dizendo aqueles ais, chamando a atenção deles, corrigindo, dizendo: olha, vocês estão perdendo tempo, perdendo a vida, ai de vós, não é? Se vocês não acordarem para a vida. Aí Jesus diz hoje: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. É interessante que a gente vive em uma sociedade, né, que as pessoas muitas vezes fogem de pagar as taxas, de pagar os impostos, né? Às vezes mandam dinheiro em paraísos fiscais, muitas vezes até cobrando, né, que o governo possa dar auxílios, isso, aquilo, outro. A pessoa pede auxílio do Estado para poder ganhar, mas na hora que tem que pagar e devolver, vocês pegam esse seu dinheiro e põe em outros lugares onde o seu dinheiro possa ser preservado. E a pessoa não quer pagar taxa, não quer pagar imposto, que depois vai redundar em escola, segurança pública, em melhores hospitais para todas as pessoas. Todo esse desvio de um dinheiro que não é taxado, depois é em prejuízo para a nação. E os grandes muitas vezes, né, conseguem grandes isenções de tudo aquilo que possuem e encontram uma forma de fugir depois do fisco. Então, num clima como esse, que a gente sabe que as pessoas fogem do fisco, a gente deveria bater palma, né, para esses fariseus aqui, que são tão honestos em pagar todas essas coisas, os dízimos do hortelã, da arruda. O dízimo era uma taxa que se pagava para o templo, portanto um imposto religioso que falava da relação da pessoa com Deus. Mas Jesus aqui diz assim: mas vocês deixam de lado a justiça e o amor de Deus. A justiça aqui a gente vai entender sempre uma justiça social. A justiça pode ser o salário justo que você paga a uma determinada pessoa, os compromissos éticos que uma pessoa deve de ter. Então tem gente que ajuda muito, não é, quem sabe as obras da sua igreja, isso, aquilo outro, paga o dízimo dentro da igreja, mas não paga o salário justo para os seus funcionários, não paga as horas extras para as pessoas que estão trabalhando para ela, não assina todos os documentos como deve de ser. Então, do que adianta estar fazendo grandes ofertas para a igreja, para o culto e todas essas coisas, se depois, na relação com o próximo, você não cumpre a justiça? Por quê? A gente não pode dizer que ama a Deus e para ele paga todas as taxas, tudo aquilo que deve se pagar no templo, e deixa de cumprir a justiça com o empregado que você tem ao seu lado, que é quem você vê. Então daqui a gente já vê que a medida de Jesus tem uma bitola que enquadra muito, muito bem a gente. E ele diz: vocês deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Então, os dízimos devem ser devolvidos, todas as taxas que são religiosas, correto, deve-se fazer isso, mas não se deve usurpar, né, roubar, tirar de lado aquilo que é o direito também do outro. As duas coisas vão juntas, é o equilíbrio de uma balança que tem dois pratos que precisam encontrar o equilíbrio. E Jesus diz assim também: ai de vós, fariseus, porque gostais de honra nas sinagogas, de ser descumprimentados nas praças públicas. É claro, não é? Jesus aqui não está contrário às regras da etiqueta, da boa educação, da gente dizer bom dia, de chegar num lugar saudando quem a gente encontra. Isso é da educação, isso era o próprio, não é, do povo de Israel, e é próprio nosso, não é? Essa saudação de paz por onde a gente chega. O que Jesus está aqui chamando a atenção é para essa luta pelo lugar de honra aqui, que significa um espaço de poder que muitas vezes as pessoas querem alcançar, e para isso até pisam nos outros, desrespeitam os outros. Ai de vós, diz ainda Jesus, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Ou seja, é gente que vai carregando a morte dentro de si.
não é? Vai carregando a morte e espalhando essa morte com uns certos tipos de comportamento. Quando Jesus estava dizendo tudo isso, um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem sequer com o dedo. Os mestres da lei, portanto, são pessoas que estão ali ajudando os outros, digamos assim, na forma de educação. Hoje a gente poderia pensar em muita gente, né, que usa esses espaços, como eu estou usando aqui agora, as mídias sociais, etc. Para que é que a gente está usando esses espaços de fala que a gente tem? As nossas publicações, tudo aquilo que a gente faz, a gente usa da palavra e da comunicação para tornar a vida das pessoas melhor, mais esclarecidas, ou para colocar mais peso em cima da pessoa, fazendo com que a vida fique insuportável, deprimente, sem uma carga de alegria e de leveza. Então hoje o chamado de Jesus para nós é isso: cuidemos da justiça, cuidemos da nossa relação com Deus, cuidemos da nossa relação uns com os outros por meio de justiça social, mas cuidemos também da nossa boa comunicação, que a nossa comunicação possa transmitir ao outro alegria, sabedoria, bondade, aquilo que São Paulo diz na carta aos Colossenses, né? Que a conversa de vocês seja sempre temperada com sal, ou em outras palavras, que não falte sabedoria em tudo aquilo que vocês falem, um sabor que seja palatável a tudo aquilo que vem da parte de Deus para cada uma e cada um de nós. Gente querida, vou ficando por aqui, deixando um grande abraço. Esse vídeo está saindo agora ao vivo, madrugada brasileira, mas tenho aqui duas pessoas que estão me acompanhando, a Vânia Brito e a Mima Costa. Um abraço para vocês duas curtam aí o vídeo, encaminhem o máximo que vocês puderem. Daqui a pouco vai ter gente acordada, quando acordar vai ver que vocês encaminharam esse vídeo. E você que vai ver esse vídeo depois, não fique para você, partilhe, encaminhe e curta. Vou salvar também lá na minha plataforma, no canal do YouTube e no Facebook. Você, quando tiver possibilidade, vai lá também, curte esse nosso vídeo. Gente querida, um dia abençoado, um dia cheio de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Odalé, você está chegando aqui agora, mas pegou ainda a bênção, e você vai poder agora, né, se tiver possibilidade, rever desde o início esse nosso vídeo. Então, um abraço grande, fiquem com Deus.